Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre o que não pode faltar no seu guarda-roupa? Vamos lá! Ter um guarda-roupa funcional é o sonho de todo mundo, né? Ter aquele guarda-roupa que a gente abre e fala, nossa, eu consigo usar tudo que eu tenho combina, tudo funciona. E eu sei que parece um sonho muito distante para muitas pessoas, que às vezes abre o guarda-roupa e a realidade é, não tenho o que vestir, não gosto do que eu tenho, nada que eu tenho combina. E a verdade é que a gente precisa entender primeiro o que realmente a gente precisa ter nesse guarda-roupa, para então fazer os ajustes necessários, as aquisições necessárias ou as retiradas necessárias também, que é a questão do detox. Inclusive aqui no canal já tem um vídeo falando sobre como fazer desapegos no guarda-roupa, como você avaliar essas peças. E hoje a gente vai conversar sobre esse ponto do que a gente precisa ter no guarda-roupa de verdade, né? Hoje em dia a gente tem um monte de conteúdo, principalmente lá no Instagram, de listas tem que ter. Ah, todo mundo tem que ter a peça X, tem que ter a peça Y, tem que ter isso e aquilo. Mas será que essas listas realmente estão corretas? Elas funcionam? O que de fato a gente precisa? Vamos conversar sobre tudo isso agora. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu não sou muito a favor desse tipo de lista, de falar especificamente qual peça deve se ter no guarda-roupa, porque cada pessoa, cada estilo é único. É muito difícil que todo mundo se adapte a uma lista única e que aquelas peças realmente façam sentido, não só para o estilo pessoal da pessoa, mas também para a realidade em questão de rotina, de ambientes que frequenta, de clima, de necessidades. Então, assim, uma lista pronta, às vezes ela pode até ajudar a ter um direcionamento, mas não necessariamente é uma lista pronta para o seu estilo, pronta para você. O que pode acontecer às vezes é de você seguir alguma dessas listas e continuar com um guarda-roupa que não funciona, continuar com um guarda-roupa que tem peças paradas, porque aquelas peças não fazem sentido para você. Então hoje eu quero convidar vocês a pensar sobre pontos que realmente fazem diferença e que realmente vão te direcionar para o que você precisa no seu guarda-roupa, porque isso é muito único, isso é singular, gente. Cada estilo, cada personalidade, consequentemente cada pessoa vai ter peças específicas no seu guarda-roupa. A gente pode sim ter peças parecidas, às vezes alguém que tem um estilo bem próximo do nosso tem ali aquelas peças bases bem parecidas, mas não necessariamente quer dizer que o nosso guarda-roupa inteiro vai ser igual e que todas as peças que às vezes estão numa lista vão fazer sentido pra gente. Então aqui eu vou enumerar para vocês alguns pontos para levar a reflexão, para que vocês possam entender o que realmente vocês precisam ter. Primeiro ponto vai parecer super óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, porque é uma coisa que eu vejo até nas consultorias que eu dou, que é um problema no guarda-roupa de muita gente, que é ter numerações erradas, não ter a numeração correta no guarda-roupa, tanto para mais quanto para menos, tá? Sempre precisa pensar que o que está dentro do nosso guarda-roupa precisa servir para o nosso corpo de hoje, precisa fazer sentido porque a gente precisa usar hoje. Então, quando a gente guarda uma roupa menor ou uma peça muito grande, a gente tem que entender assim, em que momento da minha vida eu vou usar isso? Vai ser útil agora? Porque o nosso guarda-roupa, gente, ele precisa funcionar pro hoje, ele precisa funcionar pro agora. Não adianta eu pensar no futuro somente e pensar, lá no futuro eu vou usar essa peça. Tá, mas e agora? Eu vou usar o quê? Então, ter peças que estão na numeração correta é essencial para o seu guarda-roupa funcionar. Como que a gente descobre qual a numeração? Experimentando. Às vezes, tem pessoas que passaram por uma mudança de corpo, seja emagreceu, seja engordou, e tá nessa questão de não sei qual que é a minha numeração hoje, não sei o que usar. A maior dica que eu posso dar pra vocês, gente, é vão experimentar peças, sem compromisso de comprar. Não é questão de vai experimentar e já compra, não. Vai lá para você entender o seu corpo de hoje, entender qual numeração fica melhor, qual marca que tem uma numeração que se adapta melhor pro seu corpo. Porque a gente sabe que existe sim uma diferença de numeração, de modelagem de loja para loja. Às vezes numa loja você usa 40, na outra você vai usar num 44. Então é mais para que você possa entender qual modelagem fica melhor, qual numeração vai se adaptar melhor pro seu corpo e onde você vai procurar isso depois, quando chegar no momento de compra, se você precisar comprar. Segundo ponto aqui de coisas que você precisa ter no seu guarda-roupa, gente, são peças
que fazem sentido para sua rotina, para os lugares que você frequenta, para as atividades que você tem no seu dia a dia. Não faz sentido nenhum a gente ter peças no nosso guarda-roupa para ocasiões e situações que acontecem raramente ou às vezes nunca acontece. A famosa peça pro dia especial que nunca chega. Então, quando a gente pensa no guarda-roupa funcional, a gente está pensando no guarda-roupa que a gente sabe qual lugar e tem esse lugar para ir para cada uma daquelas peças. Então, quando você pensa na sua rotina, quais são os ambientes que você frequenta, com que frequência você vai nesses lugares, o que você precisa também em relação a esses lugares. Então, conforto, questão de código de vestimenta, às vezes, dependendo do trabalho, precisa ser mais formal, pode ser mais informal, qual que é esse nível de formalidade que seu guarda-roupa também precisa. Então, quando a gente pensa na nossa rotina, a gente está pensando em ambientes reais, em situações reais que a gente tem ao longo do ano, ao longo da semana, ao longo do mês. Sempre falo isso para as minhas clientes. Se acontece, nem que seja uma vez no mês, a gente precisa pensar se tem uma roupa para usar pelo menos nessa uma vez no mês. O que não dá para ter no guarda-roupa são peças para situações que a gente nem sabe se um dia vai acontecer. Não tem local, não tem horário, não tem nada marcado. É só aquela ideia de que um dia eu vou precisar. Isso aí não precisa ter no guarda-roupa. O que a gente precisa é, de fato, pensar o que a gente vive, qual que é a nossa realidade e o que vai fazer mais sentido para essa rotina, o que vai fazer mais sentido para essa realidade e que vai atender às nossas necessidades. Outro ponto importante para se pensar quando o assunto é o que ter no guarda-roupa é sobre estações do ano. Poder entender como é o clima no lugar que você mora. Isso faz muita diferença na escolha das peças, principalmente na escolha dos tecidos, da composição. Então, por exemplo, o lugar que eu moro é calor o ano inteiro. Então, o que eu vou precisar investir? Em peças de algodão, em peças de linho, em peças mais frescas, em modelagens, às vezes mais soltas no corpo, para não ter aquela sensação de ficar suando e grudando, né? Então, quando a gente entende quais estações do ano são mais predominantes, o clima que é mais predominante, aonde a gente mora, fica também mais fácil a gente entender que tipo de peça vai fazer mais sentido. Nesse exemplo, poxa, eu moro num lugar que só faz calor, então realmente não vai fazer sentido eu ter muitas peças de frio, não vai fazer sentido eu ter muitas peças de lã, eu ter muitas botas, a não ser que você queira enfrentar o calor de bota aí, tudo bem, cada um com o seu, mas a gente precisa entender que o clima ele também reflete dentro das nossas escolhas no guarda-roupa. Então, olhar a composição dos tecidos, olhar a modelagem dessas peças, tudo isso vai contribuindo para transformar o seu guarda-roupa, para fazer seu guarda-roupa ficar realmente funcional para você. E esse próximo ponto que eu vou falar agora para vocês, gente, é assim, o primeiro da lista, na verdade, é que a gente sempre precisa pensar que tudo que tem dentro do nosso guarda-roupa precisa estar dentro do nosso estilo pessoal, precisa fazer sentido pro nosso estilo pessoal. Por quê? Normalmente, e isso também é uma coisa que eu vejo muito nas consultorias, tá? Eu vejo muito com as minhas clientes, às vezes o guarda-roupa tá cheio, mas as peças que estão ali não fazem sentido pro estilo pessoal daquela pessoa, não faz sentido pro que ela quer comunicar, não faz sentido pro hoje, sabe? Talvez ali, alguns anos atrás, realmente fazia sentido, realmente estava dentro do estilo da pessoa, mas o nosso estilo ele vai se desenvolvendo, o nosso desejo de imagem vai mudando com o tempo, então pode acontecer, e acontece muito, da gente ter peças que até a gente acha bonito, a gente gosta, mas que quando a gente avalia de verdade, não tá dentro do nosso estilo pessoal, não condiz com o que a gente quer pra nossa imagem hoje, não condiz com o que faz a gente se sentir bem, o que faz a gente se sentir bem vestida. Então é muito importante que você olhe para o que você tem, olhe para as peças que você tem, tanto as roupas, os acessórios, os sapatos, olha para tudo e observa se realmente faz sentido para o seu estilo pessoal, se tá dentro do que é o seu desejo de imagem hoje, se você consegue se ver e se sentir bem usando aquelas peças, porque é o que eu sempre falo. Às vezes a gente continua achando bonito, a gente continua achando lindo, mas
mas não faz sentido mais pra gente. A gente não consegue se sentir tão bem assim usando e nem consegue encaixar tão bem aquela peça nos nossos looks. Então, ao invés de você ficar se cobrando de usar algo que não faz sentido pro seu estilo, é muito melhor você conseguir entender, opa, isso aqui não faz sentido, o que eu posso substituir, pelo que, né, que eu posso substituir, o que eu posso trazer de novo que vai fazer mais sentido. Então, entenda que seu guarda-roupa precisa refletir o seu estilo, precisa ter a sua cara. Dentro desse pensamento, a gente tem que entender que as peças, elas precisam ser itens que realmente contribuem para o que a gente quer para nossa imagem. Então, deixar de lado aquelas peças bobas ou aquelas peças que não comunicam o que a gente quer e começar a investir de verdade em peças que vão te ajudar nessa comunicação, que vão te ajudar nessa construção de estilo. Porque o nosso estilo, gente, ele não chega um momento que ele tá pronto, a gente sempre tá lapidando, a gente sempre está construindo algo a mais. Então, quando a gente entende o nosso estilo, é no sentido de entender quais são os elementos que fazem mais sentido e dentro disso a gente vai lapidando as nossas escolhas e ajudando, contribuindo, né, para que todas as nossas produções realmente comuniquem aquilo que a gente quer e sejam peças inteligentes e interessantes. E por fim, mas não menos importante, os 2 pontos que eu sempre falo nas consultorias que são os pilares de um guarda-roupa funcional, que é versatilidade e variedade. Você precisa ter esses 2 pontos dentro do seu guarda-roupa. E o que significa cada um deles? Quando a gente fala de variedade, a gente está falando de opções. E aí, gente, não entenda isso como eu falando assim, você precisa ter 100 peças no seu guarda-roupa. Não é isso. Quando eu falo de variedade e ter opções, é você não ficar presa a uma única cor, a uma única modelagem, a uma única forma de se vestir. É você conseguir ter peças, mesmo que poucas, mas que consigam te dar essa possibilidade de criar looks diferentes, de te fazer combinações diferentes. E isso já está linkado com a versatilidade, que é a gente ter peças que realmente a gente consegue usar em lugares diferentes, em situações diferentes, em combinações diferentes. Então, variedade e versatilidade estão juntas nessa construção de guarda-roupa e são coisas que realmente você precisa avaliar, que você precisa ter no seu guarda-roupa. Então, sempre que você vai trazer uma peça nova, seja roupa, seja sapato, seja acessório, você precisa pensar como ela está contribuindo para o seu estilo, como ela está contribuindo para as suas combinações e como você vai conseguir utilizá-la. Então, vai conseguir usar em looks diferentes, em situações diferentes, ou vai ser uma peça que você consegue usar em uma única combinação, em um único lugar, porque isso já é um sinalzinho vermelho, assim, de que talvez não está sendo uma boa opção, não está sendo uma boa escolha. Antes de qualquer mudança, antes de qualquer investimento, avalie bem o que você tem, avalie por esses pontos que eu acabei de trazer para vocês, vê se seu guarda-roupa já tem algum desses pontos, se já tem algumas peças que se encaixam dentro disso, e se você constatar que não, realmente tá faltando, as peças que eu tenho não estão se encaixando nesses pontos, aí sim a gente constrói uma lista de compras, a gente vai pesquisar, a gente vai entender o que de fato vai fazer diferença e o que vai ajudar a gente a construir aquele guarda-roupa dos sonhos. Criar um guarda-roupa funcional, gente, é um processo e leva tempo, como qualquer outra coisa na nossa vida. Não é do dia pra noite que o nosso guarda-roupa magicamente vai ficar pronto e a gente vai amar tudo que tem ali. Principalmente se a gente está partindo de um ponto de que a gente está insatisfeito com o que a gente tem. Então, cada escolha a partir desse ponto de consciência precisa ser bem feita, precisa ser avaliada para que você consiga ir caminhando nesse processo de construção do guarda-roupa funcional. Então, não adianta achar que também tudo vai se resolver de uma vez. É aos poucos e é a cada tomada de consciência do que a gente quer, do que a gente precisa, do que faz sentido para o nosso estilo, do que faz sentido para o nosso desejo de imagem, porque realmente é a forma como a gente quer se ver no espelho, como a gente quer se ver vestida. Então não se cobre também para ter todas as peças maravilhosas agora, nesse exato momento. O que você mais precisa agora é entender o que você tem,
entender aonde estão os problemas, o que está dificultando você até esse guarda-roupa funcional, até esse guarda-roupa que representa o seu estilo, e a partir dessas tomadas de consciência, como eu disse, é que a gente vai resolvendo esses probleminhas, a gente vai trazendo aquilo que realmente vai contribuir para o que a gente quer enquanto imagem, enquanto estilo pessoal. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a entender um pouquinho melhor sobre o que de fato você precisa ter no seu guarda-roupa. Como eu disse, nem toda lista vai fazer sentido para todo estilo. A gente precisa aprender a filtrar, a gente precisa aprender a entender quais são as peças que realmente cabem dentro do nosso guarda-roupa, que vão ser úteis ou que não, e aí a gente deixa pra lá, a gente não traz, mas é importante para qualquer escolha que a gente pense em todos esses pontinhos aí que trazem tanta luz e tanta consciência pra gente fazer boas escolhas. Como eu disse, espero que esse vídeo tenha ajudado. Me conta aqui se ajudou, se despertou algum pensamento aí em vocês. Dá seu joinha pra ajudar a gente, se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana, começa a me seguir no Instagram, no TikTok, etc, etc. Um super beijo e até o próximo vídeo!